Episódio 3, Evolução de Caracteres. Nós vimos na aula anterior sobre o que a filogenia representa. Então, quando a gente faz aqueles tracinhos, eles representam, na verdade, essa continuidade de fluxo gênico entre as gerações ao longo do tempo para uma determinada espécie e a divergência ao longo do tempo, certo? Mas o que a gente vai ver hoje é como que é a evolução dos caracteres, o que ela representa. Então, aqui, por exemplo, a gente tem esses lagartinhos do gênero Anolis, né, que tem esse papinho, né, colorido, muitos deles, não necessariamente, não todos, né? E a gente tem lagartos de espécies diferentes com características diferentes, certo? E aí a gente tem uma filogenia desses lagartos, e a gente tem, isso é uma filogenia hipotética, né? E a gente tem, ao longo dos ramos, as características que caracterizam eles. Então, por exemplo, esse lagarto aqui tem manchas na cauda que não está presente em nenhum outro, porque essas manchas evoluíram ao longo, desde o ancestral comum até ele, né? Em algum ponto aqui evoluíram essas manchas. Da mesma forma, essas listras no corpo aqui evoluíram nessa linhagem, estão presentes só nesse. Já a crista na cauda, que é essa azul aqui na cauda, está presente nessas duas espécies. Por quê? Porque ela evoluiu aqui, ó. Ela estava presente no ancestral comum mais recente deles, porque ela evoluiu antes dele. Né? A gente não sabe se foi aqui, ela pode ser aqui, qualquer lugar, mas foi ao longo desse ramo aqui, tá certo? E assim por diante. Né? Esse exemplo aqui é desse software, né, que chama Philostrat, do John Heron. Vocês podem baixar, ele é gratuito, pequenininho, funciona bem, e permite a você evoluir os lagartos do jeito que você quiser, você consegue enxergar essas transições. Mas a pergunta que a gente tem hoje é o seguinte, né, quando a gente coloca esse tracinho aqui, ou esse tracinho aqui da crista da cauda, por exemplo, essa crista da cauda ela não surge de uma vez, o que acontece, né, como que os caracteres evoluem na árvore? Como é que a gente, né, quando a gente bota um tracinho como esse aqui, o que esse tracinho representa? Bom, vamos lá. Então vamos pensar no nível dos indivíduos, das populações e da transmissão da informação genética e morfológica, consequentemente. Então vamos lá. Aqui é a primeira geração, tá? Então o tempo está indo do passado aqui para o presente aqui em cima, tá certo? Aqui, cada duas bolinhas representa um indivíduo diploide, porque cada bolinha, na verdade, representa um conjunto cromossômico recebido independentemente de dois pais, tá? Então, as duas bolinhas são um indivíduo. Então, esse indivíduo aqui, né, deixou esse indivíduo aqui, por exemplo, ele é descendente desses dois indivíduos e ele herdou esse material genético, né, metade de um, metade de outro, tá certo? Beleza. Imagina o seguinte, que aqui surgiu uma mutação, tá certo? Essa mutação, estou representando por uma bolinha laranja, trouxe um alelo novo, tá certo? Só que esse alelo novo, ele surgiu num heterozigoto, lógico, né? A mutação não vai ocorrer simultaneamente nos dois cromossomos, ocorreu num só, gerou um heterozigoto, esse heterozigoto não tem, né, vamos supor que seja um gene recessivo, que dá alguma característica, mas que ele não se expressa, então, estando na forma heterozigota, tá certo? Bom, ao longo das gerações, eventualmente, esse indivíduo aqui, ó, pela primeira vez, ele acabou herdando as duas cópias recessivas. Então, esse indivíduo aqui apresentou uma característica diferente. Por exemplo, uma mancha diferente, né, não precisa ser uma crista na cauda, não vai surgir talvez de uma vez, mas um começo de crista na cauda, por exemplo, tá certo? Esse indivíduo aqui também, né? Então, o que acontece? Imagina que essa mudança aqui que surgiu pela primeira vez, aqui, essa característica fenotípica, seja um pouco vantajosa, tá? Confira um valor adaptativo um pouco maior para esses indivíduos. Ao longo do tempo, esses indivíduos tendem a deixar mais descendentes, certo? Eles vão deixando mais descendentes e a frequência dessa característica vai aumentando na população. Então, uma característica que não existia, de repente era muito rara na geração 5, você tem só 3 indivíduos com ela, quando você chega na geração 10, a maioria dos indivíduos já tem essa característica, tá certo? Quando você chega na geração 15, todo mundo já tem essa característica fixada, tá certo? Então, se você compara a geração 1, todos os indivíduos têm uma característica que na geração 15 ninguém mais tem e todo mundo tem uma nova característica, tá certo? Então é mais ou menos isso, quando a gente bota aquele tracinho, é mais ou menos essa transição, a evolução de uma característica para outra, tá? Vamos colocar isso de uma forma mais concreta, talvez. Imaginem que a gente tenha folhas de uma árvore, de uma planta qualquer, um exemplo hipotético aqui, que a condição delas, a condição ancestral delas, né, que elas ocorrem na primeira geração aí, seja uma folha tripartida, tá certo?
Então essa folha tripartida, né, vamos dizer que essa forma dela tripartida, ela é caracterizada por esse gene aí, o T, e que nessa forma aí ele teria a folha tripartida. Todo mundo tem essa folha tripartida, beleza. Imagina que ao longo do tempo surge uma mutação, nós vamos chamar do Tzinho aí, por exemplo, no heterozigoto. Fenotipicamente a folha continua tripartida, tá certo? Eventualmente pode surgir o homozigoto recessivo. Esse homozigoto recessivo vai ter a folha na forma de espada, tá certo? Uma folha diferente das outras. Vamos supor que essa folha confira uma vantagem, talvez ela tenha uma habilidade melhor de fazer fotossíntese, gere mais energia e seja uma vantagem adaptativa. Muito bem. Com o passar do tempo, se ela confere uma vantagem, ela pode ir aumentando de frequência. Eventualmente, lá na frente, pode ser que todas as folhas dessa espécie estejam, né, diferentes. Né? Se, na verdade, você tem uma situação diferente, então você tem uma condição derivada que evoluiu ao longo do tempo nessa linhagem aqui, tá certo? Então, a condição ancestral ou primitiva é a folha tripartida e a condição derivada é a folha em forma de espada, tá certo? Então, isso é uma característica que mudou ao longo do tempo. Na filogenia, a gente vai representar isso como um tracinho, né? Mudou dessa condição primitiva para a condição derivada, tá bom? Bom, as características derivadas, tá certo? A gente chama elas de apomórfica, né? Morfo de forma e apo de derivada, tá certo? E as características primitivas ou ancestrais, a gente chama de plesiomórficas. Plésio primitiva, forma, morfa de forma, tá certo? Então imagina que nesse exemplozinho aqui, ó, essa bolinha branca é a condição primitiva que estava no ancestral, que foi herdada por esses dois aqui, por esse descendente do ancestral aqui, tá? Nesse ramo aqui, ao longo desse ramo, houve a transição para a bolinha preta, que é a forma derivada, a forma apomórfica. E os dois aqui têm a forma apomórfica, então. Tá? Então, a forma plesiomórfica e a forma apomórfica. Nesse caso aqui e nesse caso aqui, essa forma apomórfica e essa forma plesiomórfica, elas são compartilhadas por mais de um táxon, por mais de uma espécie na ponta. Então, se ela é compartilhada, a gente coloca o prefixo sim na frente. Tá? Então, se ela é compartilhada e derivada, ela é apomórfica, então ela é sinapomórfica. Se ela é compartilhada, mas é primitiva, ela é plesiomórfica, portanto, simplesiomórfica. Ok? Então, esses são termos que a gente usa, que vocês têm que saber na ponta da língua. Sinapomorfia, simplesiomorfia. Sinapomorfia derivada, compartilhada, simplesiomorfia primitiva e compartilhada. Quando ela não é compartilhada, a gente chama de autapomorfia, só está presente em uma espécie. Né? Então, ela é uma apomorfia, mas ela não é compartilhada, só está presente aqui. Tá certo? Então, esses são o nome que a gente dá para os caracteres e seus estados, né? Então, você tem as plesiomorfias, as simplesiomorfias, as autapomorfias e as sinapomorfias. Todos esses caracteres são homologias. Por quê? Eles existem porque eles estavam presentes no ancestral comum mais recente. Tanto os primitivos quanto os derivados. Lembra? Né? Essa plesiomorfia aqui, essa simplesiomorfia, ela está presente nesses descendentes porque ela estava presente no ancestral. Essas apomorfias também está presente aqui porque estava presente no ancestral. Então elas são o que a gente pode chamar de homologias, que é, na verdade, o tema da nossa próxima aula.